Nos tempos antigos, quando Israel ainda não tinha um rei, o povo era guiado por juízes escolhidos por Deus. Entre eles estava Samuel, um homem íntegro e temente ao Senhor, que desde criança servia no templo sob a orientação do sacerdote Eli. Samuel era um profeta, um juiz e um líder espiritual que escutava atentamente a voz de Deus. Mas os tempos estavam mudando, e o povo de Israel desejava um rei como as outras nações. Os anciãos de Israel vieram a Samuel e disseram que queriam um rei para governá-los. Isso entristeceu o profeta, pois sabia que Deus era o verdadeiro rei de Israel. Ele orou ao Senhor, e Deus respondeu dizendo que não era Samuel que estavam rejeitando, mas o próprio Deus como seu governante. Mesmo assim, o Senhor instruiu Samuel a advertir o povo sobre os pesos e exigências de um rei humano. Mas o povo insistiu, e Deus lhes concedeu seu desejo. Assim Samuel foi guiado para ungir Saul, um jovem alto e imponente da tribo de Benjamim. No início, Saul parecia ser um rei justo e humilde, escolhido para libertar Israel dos inimigos. Mas com o tempo, a desobediência de Saul ao Senhor começou a se manifestar. Ele ofereceu sacrifícios que não lhe cabiam fazer, desobedeceu às ordens divinas e priorizou sua própria vontade acima da de Deus. Foi então que Samuel recebeu uma revelação dolorosa. Deus havia rejeitado Saul como rei e escolheria um novo governante para Israel. Guiado pelo Senhor, Samuel foi até a casa de Jessé, em Belém. Ali, diante dos filhos de Jessé, Samuel esperava ver um homem forte e imponente para ser o próximo rei. Mas Deus lhe disse para não olhar a aparência, pois ele não escolhe como os homens escolhem, mas olha para o coração. Então Samuel pediu para ver todos os filhos de Jessé e descobriu que o mais jovem, Davi, ainda estava no campo cuidando das ovelhas. Chamaram Davi, e assim que ele apareceu, Deus disse a Samuel que aquele era o escolhido. Samuel o ungiu com óleo, e o Espírito do Senhor passou a estar sobre Davi daquele dia em diante. Enquanto Davi crescia em sabedoria e força, Saul começava a ser atormentado por um espírito maligno. Para encontrar alívio, seus servos sugeriram alguém que soubesse tocar harpa para acalmá-lo. Foi assim que Davi entrou no palácio de Saul, tocando sua harpa e trazendo paz ao rei atormentado. Sem saber que Davi já havia sido escolhido por Deus para tomar seu lugar, Saul começou a apreciá-lo e o trouxe para servir em sua corte. Mas essa proximidade não duraria para sempre. A grande virada na história de Davi aconteceu quando os israelitas enfrentaram os filisteus. O exército inimigo tinha um guerreiro temível chamado Golias, um gigante que desafiava Israel todos os dias, exigindo um oponente digno. Nenhum homem de Saul teve coragem de enfrentá-lo, até que Davi, ainda um jovem pastor, se levantou com fé e coragem. Ele rejeitou as armaduras e armas pesadas do rei Saul e, com apenas um estilingue e 5 pedras, foi ao encontro do gigante. Davi declarou que sua força vinha do Senhor dos Exércitos. Quando lançou sua pedra, ela atingiu a testa de Golias, derrubando o gigante e garantindo a vitória de Israel. A fama de Davi cresceu rapidamente, e o povo começou a celebrá-lo mais do que a Saul. Isso despertou inveja e fúria no coração do rei, que passou a persegui-lo implacavelmente, tentando matá-lo de todas as formas possíveis. Durante anos, Davi fugiu, vivendo em cavernas e terras estrangeiras, sempre confiando que Deus cumpriria sua promessa. Mesmo tendo a oportunidade de matar Saul, Davi se recusou, pois reconhecia que Saul ainda era o ungido do Senhor. Essa fidelidade e paciência demonstravam o caráter que Deus tanto valorizava em seu escolhido. Por fim, o tempo de Saul como rei chegou ao fim em uma batalha contra os filisteus. O exército de Israel foi derrotado, e Saul, ferido e desesperado, tirou sua própria vida. Com sua morte, o caminho para Davi assumir o trono estava livre. Depois de muitas provações, o jovem pastor de Belém se tornou o rei de Israel, estabelecendo um reinado que seria lembrado por gerações e dando início a uma linhagem que levaria ao grande Rei dos Reis, Jesus Cristo. A história de Davi nos ensina sobre fé, paciência e a importância de um coração voltado para Deus. Ele não foi escolhido por sua aparência ou força, mas por seu compromisso com o Senhor.
Quantas vezes queremos apressar nossos planos sem esperar o tempo certo de Deus? Que essa história nos lembre que, mesmo diante de dificuldades, a fidelidade a Deus nos guia até os propósitos que Ele sonhou para cada um de nós. Até a próxima história.